Voltamos, espero encontrá-los bem. Hoje a gente vai corrigir os exercícios que eu deixei na segunda-feira, certo? Nós vamos começar pelo exercício 16. Alguns dos itens a gente fez na live de terça-feira, tá? Mas eu vou fazer aqui de novo, sem problemas. Vamos lá? No 16, item A, pede pra gente calcular a raiz de 0,64. Todas as vezes que eu tô trabalhando com números decimais, eu preciso transformá-los em fração primeiro, certo? 0,64 é a mesma coisa que a fração 64 sobre 100. Por que 100? Porque tem duas casas decimais, ou seja, dois números depois da vírgula, então eu acrescento 2 zeros aqui no meu denominador. A raiz de 64 e a raiz de 100, a gente não precisa nem de conta para calcular, né? Vai ficar raiz de 64, 8, e raiz de 100 vai ficar 10. Inclusive, eu ensinei uma dica para calcular essas raízes de 100, de 10.000, ou seja, desses números que tem um e uma quantidade par de zeros, tá? Eu ensinei que é só você dividir a quantidade de zeros por 2. Então, por exemplo, aqui tem 2 zeros, a resposta só vai ter 1. O resultado da raiz quadrada só vai ter 1. Se aqui tivessem 4 zeros, o resultado da raiz quadrada teria 2 zeros, certo? Se você não lembrar dessa regrinha, não tem problema, é só fatorar o 100, tá? Do mesmo jeito que eu tinha ensinado antes. Então, vamos lá. 8 sobre 10, ou eu posso transformar para decimal, ou então eu deixo na forma de fração, mas aí eu tenho que simplificar, tá? Eu vou transformar para decimal. Isso aqui é o número 0,8. Se você quiser simplificar, vai dar a fração, ó, aí você divide por 2, né? Dá a fração 4/5, ok? Tanto faz você deixar 4/5 ou 0,8. Olha a letra B, 1,44. Esse número na forma de fração vira 144 sobre 100. Sempre que você souber o resultado dessas raízes de cabeça, tipo raiz de 144, você pode colocar direto, tá? Mas aqui eu vou fazer os cálculos. Deixa eu só ajustar. Aí, ficou melhor de vocês verem, né? Então, vamos lá. Vou aqui do ladinho e vou fatorar o 144 para saber quanto é a raiz dele, tá? Então, tá aqui, ó. Vou fatorar aqui em cima. 144, deixa eu ver se dá para vocês enxergarem. Dá. 144, eu vou dividir por 2, vai dar 72. 72 eu divido por 2, dá 36. Eu divido por 2 dá 18, que eu divido por 2 dá 9. Agora, por 2 já não serve mais, porque 9 é ímpar, então eu vou por 3. Dá 3 e por 3 dá 1. Lembra de só colocar números primos aqui do lado, tá? A fatoração do 144, então, vai ser 2 elevado, ó, apareceu 4 vezes, então 2 elevado a 4, e 3 apareceu 2 vezes, então é 3 ao quadrado. A fatoração do 144 é essa. Quando eu tiro a raiz do 144, eu divido todos esses expoentes por 2, foi o que eu ensinei, não foi? Então, vai ficar, ó, raiz de 144 é 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 1. Só basta eu escrever 3, né? Porque o expoente 1 eu não preciso colocar. Sobre a raiz quadrada de 100, que é 10. Agora é só resolver esse cálculo. 2 elevado ao quadrado dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, isso aqui vai ser 12 sobre 10. Ou eu simplifico essa fração, dividindo tudo por 2, fica 6/5, ou então eu transformo isso em número decimal. Esse número, essa fração, desculpa, na forma de decimal, fica 1,2. Muito fácil, né? Vamos para esse. Se não me engano, esse aqui eu fiz na live de terça-feira. Mas vamos lá, mesma história. Primeiro transformo para fração. Esse número na forma de fração fica 1.225 sobre 100. Certo? Vem aqui do lado e fatoro 1.225. 1.225. Ele não divide por 2, então eu vou tentar dividir por 3. Vamos ver. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 5 dá 10. Ele não divide por 3. O próximo item da lista, o próximo número da lista de números primos é o 5. Então, eu venho aqui e divido 1.225 por 5, certinho?
Isso vai dar 245. Pronto. 245 também termina em 5, então vou conseguir dividir por 5. Isso vai dar 49. 49 eu divido por 7, que dá 7. 7 eu divido por 7, que dá 1. Então, o 1225, a fatoração dele, fica 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Prontinho. Vou extrair a raiz quadrada disso, então vou ter que dividir os expoentes por 2, vai dar 5 elevado a 1 vezes 7 elevado a 1 sobre a raiz quadrada de 100, que é 10. Só que 5 vezes 7 é 35, então isso aqui é 35 décimos. Ou eu simplifico essa fração, ou então eu transformo para decimal. Transformando isso aqui em decimal, eu chego em 3,5. Se fosse simplificar, você dividiria por 5, ficaria 7 meios, ok? E esse aqui que é bem facinho, ó. Esse número na forma de fração, a letra D, na forma de fração, isso aqui fica 25. E aí, ó, como eu tenho 1, 2, 3, 4 casas decimais, o denominador vai ser o 1 com 4 zeros. A raiz de 25 você já sabe de cor, é 5. E a raiz do 10.000, aí vem aquela dica que eu dei na live de segunda, né? A raiz de 10.000 é só você pensar que 10.000 tem, aliás, na live de terça, desculpa. O 10.000, ele tem 4 zeros. Quando você extrai a raiz quadrada dele, ele fica só com a metade de zeros, então ele fica só com 2. A raiz disso aqui, então, é 100. Só? Esse número, se você for simplificar essa fração, você vai dividir por 5, vai ficar 1 sobre 20. Se você for transformar para decimal, isso aqui vai ser o número 0,05. Ok? Essa foi a questão 16. Nós vamos passar para a próxima agora.